Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre a segunda parte de avaliação em coordenação, tá? Seguindo aquela sequência que íamos estudando. E hoje vamos falar sobre os procedimentos de testagem, já as últimas considerações sobre o tópico de avaliação 2, tópico de avaliação em coordenação. Então, sobre o procedimento de testagem, em relação a como se procede na realização de um teste, né? Então, primeiro deve-se iniciar uma observação acurada e cuidadosa durante a realização de diferentes atividades funcionais, ou seja, durante a mobilização no leito, atividades de ABDs, e durante a observação dessas atividades, então você procura obter os dados e dentro dessa observação registrar o nível de habilidade em cada atividade, a ocorrência de movimentos estranhos, oscilações, balanços ou falta de firmeza. Também registrar o número de membros envolvidos durante a realização dessas atividades funcionais. Como que acontece a distribuição dos comprometimentos da coordenação, ou seja, mais comprometimento proximal, distal, os dois. Que situações ou ocorrências que se alteram ou aumentam, diminuem nesses déficits de coordenação. Observar também a quantidade de tempo necessária para realizar uma atividade, o nível de segurança e também registrar história de possíveis quedas, frequência, qual foi a sua frequência, os eventos que precipitaram a quedas e as lesões sofridas. Então, tudo isso deve ser observado durante a realização das atividades funcionais. Assim, obter estes dados. Com essa observação acurada, cuidadosa, né, com o registro, a obtenção dos dados. Então, o passo a seguir é selecionar os testes de acordo com os testes de coordenação observados dentro daquela observação, certo? Que já foi dito agora. E nessa seleção dos testes, antes da aplicação dos testes específicos para a coordenação, devemos avaliar a força, a sensibilidade e a amplitude do movimento. Qualquer alteração em um desses três componentes pode também interferir nos testes de coordenação. Porém, os testes de coordenação também podem ocorrer na presença de força muscular normal e sensibilidade intacta. Então, mesmo tendo uma força muscular normal e uma sensibilidade intacta, pode ser ainda observado déficits de coordenação. E os testes de coordenação se dividem em dois, né, dentro das atividades motoras grosseiras e nas atividades motoras finas. As atividades motoras grosseiras, elas avaliam o quê? Avaliam a postura corporal, avaliam o equilíbrio e movimentos de grandes grupos musculares, né? Ou seja, o engatinhar, o caminhar, o se agachar e tudo. Dentro das atividades motoras finas, esses testes eles avaliam os movimentos dos membros relacionados à utilização de grupos musculares. Então, são movimentos assim, relacionados mais movimentos de destreza das mãos, de manusear um objeto, né? Os testes de coordenação também, eles se subdividem também naqueles testes que exigem um equilíbrio e nos testes que não exigem um equilíbrio. Dentro dos testes que não exigem o equilíbrio, avalia-se o que os componentes estáticos e dinâmicos dos movimentos quando o corpo não está na posição ereta. Ele pode estar na posição ereta, sentado ou em pé. E esse tipo de teste, eles abrangem prioritariamente as atividades motoras grosseiras e quanto as finas. Já nos testes que exigem equilíbrio, observamos os componentes estáticos e dinâmicos da postura, isto é, avaliar os componentes estáticos e dinâmicos da postura, do equilíbrio, quando o corpo está em posição ereta.
Então, esse teste, ele abrange atividades motoras e que requerem a observação de posturas estáticas quanto dinâmicas. A partir do teste de coordenação também podemos fazer uma avaliação de 4 tarefas motoras básicas, né? Então, vamos começar pela mobilidade. A mobilidade se refere ao movimento inicial que ocorre dentro de um padrão funcional. E quando ocorre um déficit dentro da mobilidade, nós observamos a atividade insuficiente das unidades motoras para iniciar uma contração, também problemas para manter o movimento e dificuldade para mover-se contra a gravidade. Quando vamos avaliar a estabilidade, ou seja, o controle postural estático, esse teste se refere à habilidade para manter uma posição estável e uma postura de apoio de peso contra a gravidade. Quando há um déficit na estabilidade dentro desta área, então observamos instabilidade ou aumento do balanço postural na posição sentada ou em pé, ou seja, o paciente ele não tem uma habilidade para manter uma postura, né? E também observa-se episódios de perda de equilíbrio e riscos de quedas. Na mobilidade controlada, ou seja, no controle postural dinâmico, então o paciente ele apresenta uma habilidade para alterar uma posição ou mudar de posição, ou então ao mesmo tempo manter a estabilidade e ao mesmo tempo manter a estabilidade. Os déficits relacionados à mobilidade controlada, ou seja, ao controle postural dinâmico, está relacionado à dificuldade do paciente para manter o equilíbrio ao fazer transferências de peso. Então, balançar mantendo uma postura e também a incapacidade de assumir determinada postura sem ajuda. A mobilidade controlada, o controle postural dinâmico, ele apresenta uma variação, que é a variação, que é o controle postural dinâmico estático. E essa variação está relacionada à habilidade de transferir peso sobre o membro e liberar o outro contralateral para atividades dinâmicas sem apoio de peso. Então, quando o paciente ele está em posição de 4 pés, 4 apoios, ele não consegue liberar um membro para fazer essa transferência de peso. A destreza ela está relacionada a um movimento altamente coordenado que permite a interação com o ambiente. Quando há um déficit da destreza, então observa-se a incapacidade para estabilizar os segmentos proximais enquanto os segmentos distais se movem. Observa-se também movimentos que são incoerentes, que requerem esforço maior e não têm direção e cadência apropriadas. Também apresenta limitações ao controle preciso dos movimentos. O paciente também apresenta déficit à manutenção dos movimentos por longos períodos. E também déficit na habilidade de combinar várias sequências de movimento. Tudo isso, então, esse déficit está relacionado à destreza. Podemos também, dentro do set de coordenação, avaliar as capacidades de movimento, que elas são divididas em 5 áreas principais. Ou seja, nós temos a mobilidade alternada ou recíproca. Então, isso se refere à habilidade de reverter o movimento entre grupos musculares opostos. A composição de movimento ou sinergia está relacionada ao controle do movimento obtido por grupos musculares trabalhando juntos. A precisão de movimento, ela avalia a habilidade de estimar ou julgar a distância e a velocidade do movimento voluntário. A fixação ou manutenção do membro avalia a habilidade de manter a posição de um membro individual ou de um segmento. E o equilíbrio avalia a habilidade de manter o equilíbrio em resposta a alterações no centro de gravidade e ou na base de apoio.
Bom, dentro daqueles testes, então vamos agora para a progressão da dificuldade. Para a realização destes testes, então, deve-se iniciar por tarefas unilaterais, inicialmente, em seguida para tarefas simétricas bilaterais, em seguida tarefas assimétricas bilaterais e, enfim, a realização de tarefas que envolvem múltiplos membros. Isso aí já está relacionado a um grau elevado de dificuldade. Então, ao realizar os testes de coordenação, devemos sempre iniciar por tarefas unilaterais e finalizar com tarefas que envolvem múltiplos membros. Então, aqui estão relacionados alguns exemplos de testes de coordenação sem o uso do equilíbrio, e vamos lembrar aqui de alguns. Então, o teste index realiza-se com os dois ombros abduzidos a 90 graus, com os cotovelos estendidos. Então, pede-se ao paciente para aproximar as duas mãos na linha média e unir os indicadores das duas mãos. Para aplicar o teste de oposição dos dedos, o paciente ele toca a ponta do polegar com a ponta de cada dedo na sequência. A velocidade desse teste pode ser gradualmente aumentada. O teste calcanhar-joelho, calcanhar-hálux alternado realiza a partir do decúbito dorsal e pede ao paciente para tocar o joelho e o hálux alternadamente com o calcanhar do membro oposto. Calcanhar sobre a canela realizado estando o paciente em decúbito dorsal e o calcanhar de um pé desliza para cima e para baixo na canela do membro inferior oposto. No teste de fixação ou manutenção da posição, quando vamos realizar o teste com membros superiores, o paciente ele mantém os braços horizontalmente na frente e ele pode estar sentado ou em pé. Então, esses testes, existem outros, eu relacionei apenas estes, estão relacionados aos testes de coordenação sem o uso do equilíbrio. Agora, exemplos de teste de coordenação com uso do equilíbrio. Então, podemos testar o paciente em pé, numa postura confortável, normal. Em pé, com os pés unidos e com base de apoio estreita. O paciente também pode estar em pé, com o pé diretamente na frente do outro, em posição alinhada, com os artérios de um pé tocando o calcanhar do pé oposto. Em pé, sobre um pé, também. Outro teste. Coloque-se o paciente, a posição dos braços pode ser alterada em cada uma das posturas acima. Então, dentro daquelas posturas acima, você altera a posição dos braços. Outro teste é o paciente em pé e ele deve fletir lateralmente o tronco para cada lado. Em pé, outro teste, em pé com os olhos abertos ou fechados. Então, a capacidade de manter uma postura ereta sem o impulso visual, quando ele não consegue manter uma postura ereta com a ajuda visual, então é denominado sinal de Romberg positivo. E quando o paciente também pode ser testado com ele na posição em pé, com os pés alinhados, olhos abertos e depois fechados. Isso aí é o teste de sinal de Romberg intensificado. Agora, algumas amostras de testes quando há comprometimento de coordenação, bem especificamente. Então, quando falamos do teste da disgeadococinesia, da dismetria, da composição dos movimentos, hipotonia, tremor, que foram citados na última aula, na coordenação 1. Então, os testes, por exemplo, para disgeadococinesia, aplicamos o teste index-nariz alternado. O teste para dismetria, o paciente ele desenha um círculo ou um oito, e também ele pode desenhar, ele pode também deslizar o calcanhar sobre a canela. Para avaliar a decomposição dos movimentos, a sinergia, aplica-se o teste index-nariz, também pode ser,
ou então o índice dedo do terapeuta. Para testar a hipotonia, nós utilizamos o movimento passivo, realizamos o movimento passivo. Para o tremor intencional, a observação deve ser observado durante atividades funcionais. Então, o tremor ele costuma aumentar à medida que o alvo estiver mais próximo ou a velocidade de movimento aumentar. Também podemos aplicar o teste índex-nariz alternado, o índex-dedo do terapeuta. Para avaliar o tremor de repouso, devemos observar o paciente em repouso e também durante as atividades funcionais, pois o tremor ele diminuirá significativamente ou também ele pode desaparecer com o movimento. Para avaliar o tremor postural, devemos observar a constância da postura ereta normal, né? Para testar, verificar a astenia, então, deve-se observar a manutenção ou fixação da posição do membro superior ou inferior. Também pode se aplicar teste de resistência manual para avaliar a força muscular. Para avaliar a rigidez, aplica-se movimento passivo e também observa-se durante a realização de atividades funcionais. Para avaliar a bradicinesia, então, o paciente andando, observa-se o balanço de braço e dos movimentos do tronco. Para avaliar distúrbios da marcha, pede-se ao paciente para caminhar ao longo de uma linha reta, caminhar para o outro lado, caminhar para trás, andar em círculo. Para avaliar distúrbios posturais, devemos ver como realizar a manutenção, a fixação da posição dos membros superiores e inferiores. E também, ele em pé, pode-se também alterar a base de suporte. Agora já com todas selecionados os testes, né, de coordenação, vamos partir agora para a parte de procedimento de testagem mesmo. Então, devemos reunir o equipamento e este deve conter o formulário para avaliação da coordenação, lápis ou caneta para registrar os dados, cronômetro para aqueles que envolvem desempenhos cronometrados, duas cadeiras, colchonete, mesa de tratamento e alguma coisa para ocluir a visão se for necessário. Então, escolha o local. Esse local deve ser uma sala quieta, bem iluminada e livre de distrações. A seguir, a seleção do teste. Então, como já foi dito, primeiro, antes da seleção do teste, deve ser precedida aquela observação inicial das atividades funcionais, né, fazer os registros da observação de dados. E então, você vai selecionar um teste que avalie os componentes específicos do movimento que seja apropriado para aquele paciente em particular, para aquele déficit que foi observado, né, que foi citado agora, de diadococinesia, rigidez, tremor, né? Então você seleciona esse teste. Prepare o paciente, né, para realizar o teste. O paciente ele precisa estar descansado e o teste ele precisa ser descrito e demonstrado pelo terapeuta antes do teste real. Para os testes que não requerem equilíbrio, os testes que não requerem equilíbrio são feitos primeiro, tá? E depois você vai avaliar os testes que requerem equilíbrio. Então, os primeiros testes sem equilíbrio e depois os testes com equilíbrio. E então, sobre os testes que requerem equilíbrio e não requerem, e os testes que requerem equilíbrio, você vai inserir os comentários. E então você vai registrar os seguintes comentários, realizar as seguintes observações.
Os movimentos são diretos, precisos e facilmente revertidos? Esses movimentos eles ocorrem no intervalo de tempo razoável ou anormal? Avalie o aumento na velocidade de realização. O aumento na velocidade de realização afeta a qualidade da atividade motora? Podem ser feitos ajustes contínuos e apropriados se a velocidade e a direção são modificados? O paciente ele pode ser mantido em uma posição ou postura do corpo ou de um determinado membro sem que ocorram balanços, oscilações ou movimentos estranhos? Registro tudo isso na realização dos testes com equilíbrio ou sem equilíbrio. E também avalie os movimentos de colocação dos membros superiores e inferiores são exatos? A oclusão da visão altera a qualidade da atividade motora? O envolvimento é maior proximal ou distalmente? De um lado do corpo ou de outro? O paciente se cansa rapidamente? Então, todas essas informações, todos esses dados em relação a esses comentários, a essas perguntas, a aplicação dos testes, tudo isso deve ser, e a observação cuidadosa das atividades funcionais, tudo isso deve ser bem registrado, comentado no formulário próprio. Esses formulários eles podem ser gerais, quando não há algo específico para, por exemplo, traumatismo craniano, e um formulário específico como o que já existe para traumatismo cranianos. Então, avalie, guarde, registre essas informações para a realização de avaliação e coordenação. Então, diante dos registros dos resultados dos testes, os resultados gerais, os específicos, você vai atribuir a esses registros, geralmente alguns formulários, eles acompanham uma escala de desempenho. Então, desempenho 4, nível 4 está relacionado ao desempenho normal. O nível 3 é um movimento realizado com leve dificuldade. Nível 2 demonstra dificuldade moderada para completar a atividade. Nível 1 observa-se dificuldade séria e os movimentos são muito arrítmicos. Observa-se também instabilidade significativa com oscilações e ou movimentos estranhos. E 0 quando o paciente ele é incapaz de realizar qualquer atividade. Então, essa aqui foi a fonte consultada. Obrigada pela atenção. Espero que tenham tido bom proveito desta aula. Obrigada.